Beatriz começou em uma nova escola cheia de sonhos, mas logo se viu presa em uma situação inesperada e angustiante. Um confronto com um colega e uma punição cruel a levaram a questionar tudo. Até onde uma mãe iria para proteger sua filha de uma injustiça? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Beatriz caminhou em direção à sua nova escola, com seus passos leves de antecipação. Os corredores, decorados com desenhos coloridos e projetos dos alunos, pareciam vibrar com a energia de um novo começo. Ela segurava sua mochila nova, com os olhos arregalados de curiosidade, enquanto observava os murais brilhantes e os estudantes ocupados. À medida que o dia avançava, a empolgação inicial começou a diminuir. Beatriz notou sussurros e olhares de seus colegas, com suas expressões mudando de curiosidade para algo que ela não conseguia identificar completamente. O clima alegre da sala de aula caía no silêncio quando ela entrava, e o sorriso da professora parecia forçado. A hora do almoço chegou e Beatriz dirigiu-se à cantina, onde o barulho era ensurdecedor. Ela tentou iniciar uma conversa com um grupo de crianças, mas as respostas foram curtas e desinteressadas. Seu coração afundou quando um aluno alto e intimidador se aproximou dela com um sorriso malicioso, que não combinava com o tom amigável de sua voz. A luz brilhante da cantina parecia algo ruim, e a tensão no ar aumentava, deixando Beatriz desconfortável. Ela sentia o peso de uma situação que não entendia completamente, mas que a deixava profundamente inquieta. Com apenas 8 anos, Beatriz era cheia de curiosidade e energia. Ela morava com sua mãe em um bairro tranquilo de uma cidade movimentada. Seus dias eram repletos de brincadeiras imaginativas, onde suas bonecas participavam de grandes cerimônias de chá ou encontros luxuosos com conjuntos de porcelana que usava em suas aventuras. Na escola anterior, Beatriz era uma das alunas mais queridas, sempre envolvida em atividades, com uma curiosidade insaciável. Suas notas, orgulhosamente expostas na geladeira de casa, revelavam seu desempenho impecável. Sua conduta era exemplar, tanto em casa quanto na sala de aula. Ela era sempre atenciosa, ajudava os colegas e participava ativamente das aulas. Na semana anterior, Cláudia, sua mãe, observava Beatriz arrumar suas bonecas para mais uma cerimônia de chá na sala de estar acolhedora da família. Um sorriso de satisfação surgiu no rosto de Cláudia ao ver o quanto a filha havia conquistado. Beatriz, você tem se saído tão bem na escola, estou muito orgulhosa de você. Disse Cláudia com uma voz calorosa. Obrigada, mamãe. Respondeu Beatriz, com um brilho nos olhos. Eu sempre tento me comportar bem e ajudar a professora e os outros alunos. Cláudia se aproximou da filha, colocando uma mão reconfortante no ombro dela. Lembre-se, minha filha, você pode errar às vezes, e está tudo bem. É assim que a gente cresce. Eu sei, mãe. Murmurou Beatriz. Mas eu gosto de manter tudo em ordem. Cláudia sorriu e puxou a filha para mais perto. Sabe, na segunda-feira, você começa em uma nova escola. Como você se sente em relação a isso? Beatriz suspirou. Estou com um pouco de medo, mãe. E se os outros alunos não gostarem de mim? E se eu me perder por lá? Cláudia, com seu tom sempre reconfortante, respondeu. É natural sentir-se assim ao enfrentar algo novo, mas eu sei que você vai se sair bem. Você é inteligente, gentil e encantadora. Tenho certeza de que os outros alunos vão adorar você. Beatriz olhou para a mãe com dúvida nos olhos. E se eles não gostarem de mim? Cláudia sorriu. Quando eu tinha sua idade, também mudei de escola e estava tão nervosa quanto você. Mas foi lá que fiz alguns dos meus melhores amigos. De verdade? Beatriz perguntou, agora interessada. Sim. Cláudia garantiu. O nervosismo é apenas o início de uma coragem que você ainda nem sabe que tem. Beatriz se aconchegou no abraço da mãe, encontrando conforto nas palavras dela. E se eu não entender alguma coisa na escola? Perguntou Beatriz, com sua voz carregada de ansiedade. Cláudia respondeu carinhosamente. Você faz como está fazendo agora, pedindo ajuda. Seus novos professores estarão lá para te apoiar, assim como a professora antiga. Beatriz sorriu com mais confiança. Mamãe, qual matéria você mais gostava na escola? Eu adorava arte. Respondeu Cláudia com um sorriso.
Poder passar horas pintando e deixando minha criatividade fluir era incrível. E você, de qual matéria está mais ansiosa para aprender? Beatriz, com os olhos brilhando de animação, respondeu. Estou empolgada para aprender ciências. Acho fascinante estudar sobre os planetas e as estrelas. Cláudia riu suavemente. Isso parece muito interessante mesmo. Mal posso esperar para ouvir tudo o que você aprender. O entusiasmo de Beatriz cresceu, afastando seus medos iniciais. Talvez eu até faça novos amigos que também gostem de estudar o espaço. Disse ela, animada. Cláudia apertou a filha em seus braços mais uma vez. Não importa o que aconteça, eu sempre estarei ao seu lado. Naquele momento, os receios de Beatriz começaram a se dissipar. A nova escola, que antes parecia assustadora, agora era vista como uma aventura emocionante. Beatriz estava pronta para abraçar o novo, aprender e talvez até fazer novas amizades. No entanto, o primeiro dia na nova escola não foi como ela esperava. O prédio estava em condições precárias, com paredes descascadas e móveis quebrados. Os livros didáticos estavam desgastados, com páginas faltando e danificadas. Os professores, que ela havia imaginado como figuras inspiradoras, pareciam cansados e desmotivados. O professor de matemática, em particular, não mostrava nenhum interesse em ensinar, o que deixou Beatriz profundamente desanimada. A aula de educação física, que antes lhe trazia alegria, foi conduzida por um professor indiferente, que parecia estar lá apenas por obrigação. Mas o que realmente perturbou Beatriz foi o diretor da escola, o Sr. Otávio, um homem de estatura baixa, sempre com as sobrancelhas franzidas. Ele olhava para os alunos como se fossem um incômodo, em vez de sua responsabilidade. Durante o almoço, Beatriz se viu diante de uma situação ainda mais desafiadora. Enquanto esperava na fila para pegar sua refeição, um garoto alto e intimidador, chamado Pedro, se aproximou dela com um olhar ameaçador. Ele era um dos alunos mais temidos da escola, conhecido por causar problemas e intimidar os mais novos. Ei, novata! Ele gritou, com sua voz ecoando pelo refeitório lotado. Passa o dinheiro do seu lanche ou vai se arrepender. Beatriz sentiu seu coração acelerar. Ela nunca havia enfrentado uma situação assim antes, mas sabia que ceder a um pedido como aquele não era a escolha certa. Não vou te dar meu dinheiro. Respondeu Beatriz, tentando manter a voz firme. Isso é errado. Pedro deu um sorriso torto, claramente não esperando aquela resposta. É mesmo? Vamos ver se você pensa assim depois disso. Disse ele, erguendo a mão para ameaçá-la fisicamente. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, Beatriz, movida por uma mistura de medo e coragem inesperada, reagiu rápido e deu um soco direto no estômago dele. Para sua surpresa, Pedro se dobrou, com o rosto contorcido de dor, e caiu no chão, ofegante. Os olhos dos outros alunos se arregalaram de choque, e o refeitório ficou em silêncio. Beatriz mal podia acreditar no que havia feito. Ela nunca havia brigado antes, e o peso do que havia acabado de acontecer começou a cair sobre ela. Mas, em vez de algum professor aparecer para interromper a situação, parecia que ninguém estava prestando atenção. Finalmente, o diretor, Sr. Otávio, entrou no refeitório, com o rosto carregado de raiva. O que está acontecendo aqui? Gritou ele, dirigindo seu olhar severo para Beatriz, como se ela fosse a culpada. Eu estava me defendendo, Sr. Otávio. Implorou Beatriz, enquanto tentava explicar. Pedro estava tentando me intimidar, me forçar a dar meu dinheiro. O Sr. Otávio, no entanto, não parecia disposto a ouvir. Você acha que a solução para uma ameaça é usar violência? Isso é inaceitável. Ele retrucou com desprezo. Aqui na minha escola, não toleramos esse tipo de comportamento. Mas eu só me defendi. Insistiu Beatriz, com sua voz carregada de desespero. Ele estava me ameaçando. O Sr. Otávio balançou a cabeça, impaciente. Suas ações falam mais alto que suas palavras. Não importa se você acha que estava certa, o que você fez foi errado. E haverá consequências. Com isso, o diretor a sentenciou à detenção, uma punição que parecia extremamente injusta aos olhos de Beatriz. Ela havia reagido em autodefesa,
mas, aos olhos de Otávio, não importava. Ele estava mais preocupado em manter sua ideia de disciplina, do que em entender a realidade do que havia acontecido. A sensação de injustiça pesava no peito de Beatriz, e ela não sabia como lidar com aquilo. Mais tarde, no final das aulas, Beatriz foi chamada na diretoria para cumprir sua punição. Lá, o Sr. Otávio, com sua postura rígida e um olhar frio, a conduziu a um local que ela nunca havia visto antes. Um pequeno cômodo escondido no fim do corredor, quase como se fosse um armário de vassouras. "Entre aí", ordenou ele, com uma voz que não deixava espaço para argumentações. "Isso é desumano", protestou Beatriz, com sua voz tremendo de indignação. "Eu não fiz nada para merecer isso." Mas os protestos de Beatriz não fizeram diferença. O Sr. Otávio abriu a porta e a empurrou para dentro do pequeno espaço. O quarto era apertado e mal iluminado, com apenas uma fresta de luz que entrava pela porta. A sensação de claustrofobia era imediata. O calor lá dentro era sufocante, e Beatriz sentiu o ar se tornando mais pesado a cada segundo que passava. Ela bateu na porta, implorando para ser liberada, mas suas súplicas foram ignoradas. O tempo parecia se arrastar enquanto Beatriz permanecia presa naquele pequeno espaço, com o medo e a angústia crescendo dentro dela. Seus pensamentos giravam. Por que o diretor não acreditou nela? Por que ele estava sendo tão cruel? A cada minuto que passava, o calor dentro do cômodo aumentava, dificultando ainda mais sua respiração. Suas mãos suavam, e o coração batia rápido, enquanto ela tentava se manter calma. Em casa, sua mãe, Cláudia, estava esperando e ficando cada vez mais preocupada. A ausência da filha começou a causar um profundo sentimento de angústia. Quando decidiu ligar para a escola para ver o que estava acontecendo, a ligação foi atendida pelo próprio diretor Otávio. Sua voz era fria e distante. "A senhora pode vir buscar sua filha", ele disse, sem dar mais detalhes. "Ela está na sala de detenção." Cláudia ficou confusa. Beatriz em detenção? Não fazia sentido, sua filha sempre foi comportada. Tentando entender melhor, ela perguntou: "O que aconteceu? Por que Beatriz está em detenção?" "Ela causou problemas", respondeu o diretor, sem muita explicação. "É melhor que venha até aqui para resolver isso." A sensação de preocupação tomou conta de Cláudia enquanto ela se apressava em direção à escola. Ao chegar, foi recebida pelo Sr. Otávio, que mantinha sua expressão severa. "O que aconteceu com minha filha? Por que ela está em detenção?" perguntou Cláudia, tentando controlar sua crescente frustração. "Ela se envolveu em uma briga", disse o diretor, com uma voz fria e calculista. "Aqui na escola, temos um protocolo rigoroso para esse tipo de comportamento." Cláudia seguiu o diretor até o pequeno quarto no fim do corredor, onde Beatriz estava presa. Quando o diretor abriu a porta, Cláudia ficou horrorizada com o que viu. Beatriz estava sentada no chão, com os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto manchado de suor devido ao calor sufocante do local. "Beatriz!" Cláudia exclamou, correndo até a filha e puxando-a para fora daquele espaço apertado. "O que é isso?" perguntou Cláudia, com sua voz cheia de raiva. "Como o senhor ousa tratar minha filha assim? Colocá-la num armário como punição?" O Sr. Otávio, no entanto, manteve sua postura. "Ela estava envolvida em uma briga. Esta é a nossa forma de disciplina", disse ele, com indiferença. Beatriz, ainda trêmula, tentou se defender. "Eu não comecei a briga, mãe. Pedro estava me intimidando. Eu só reagi porque ele ia me bater." Cláudia olhou para o diretor, incrédula. "Minha filha se defendeu de um valentão e você a tranca em um armário? Isso é disciplina? Isso é tortura." A fúria de Cláudia aumentava a cada segundo. "Você prendeu minha filha num armário por se defender de um agressor? Isso é absolutamente inadmissível."
Sua voz ecoava pelos corredores da escola vazia. O Sr. Otávio, no entanto, parecia não se preocupar. Aqui, aplicamos disciplina de forma rigorosa. Não toleramos violência de nenhum tipo, e sua filha quebrou essa regra. Ele disse com frieza, como se tudo fosse normal. Beatriz, ainda abalada, se agarrou à mãe, buscando conforto. Cláudia não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sua filha, sempre uma menina tão doce e gentil, estava sendo punida por se defender de um agressor. A indignação tomou conta dela. Eu não vou deixar isso passar. O que você fez é desumano e cruel. Você vai ter que responder por isso. Ela afirmou, com a voz firme, enquanto puxava Beatriz para longe daquele lugar horrível. Ela ainda estava em choque, com sua mente revivendo os momentos em que ficou presa naquele quarto sufocante. Conforme caminhavam para casa, a mente de Cláudia já começava a traçar um plano. Ela sabia que precisava tomar uma atitude. Nenhuma criança merecia passar por aquilo, muito menos sua filha. Naquela noite, depois de garantir que Beatriz estava confortável e segura em casa, Cláudia começou a redigir uma longa carta para as autoridades educacionais. Ela descreveu detalhadamente o que havia acontecido, a forma desumana como sua filha foi tratada, e como o diretor ignorou completamente o fato de que Beatriz estava se defendendo de um valentão. Isso não é disciplina. Ela escreveu com indignação. É abuso. A carta de Cláudia foi só o começo. Nos dias seguintes, ela consultou advogados e entrou em contato com a mídia local. Logo, o caso de Beatriz ganhou atenção. As histórias de abuso de poder do diretor começaram a aparecer, e outras famílias também relataram incidentes semelhantes. Cláudia não estava sozinha em sua luta. Enquanto isso, Beatriz tentava se recuperar do trauma. A experiência a havia marcado profundamente. Cláudia matriculou sua filha em outra instituição, uma escola onde os professores eram mais acolhedores e o ambiente mais saudável. Mesmo assim, as lembranças do que havia passado ainda estavam frescas na mente da menina. Às vezes, à noite, ela acordava assustada, revivendo os momentos de pavor no armário apertado e sufocante. Mas Cláudia estava sempre ao seu lado. Ela apoiava Beatriz em cada passo do caminho, ajudando-a a lidar com os medos e lembrando-a de que não estava sozinha. Cláudia se tornou uma voz ativa contra práticas abusivas nas escolas, participando de comitês de pais e trabalhando com grupos de advocacia para garantir que outras crianças não passassem pelo mesmo que sua filha passou. A pressão sobre a direção da escola foi crescendo, e não demorou muito para que o caso de Beatriz chegasse aos ouvidos das autoridades competentes. O diretor Sr. Otávio foi investigado, e finalmente, demitido por suas práticas abusivas. Além disso, ele foi processado por negligência e maus-tratos a alunos, e o tribunal o sentenciou a uma pena de prisão. Embora houvesse algum alívio em saber que o Sr. Otávio enfrentaria as consequências de suas ações, o impacto emocional na vida de Beatriz permaneceu. Cláudia sabia que a recuperação total de sua filha seria um processo longo. Beatriz era resiliente, mas as cicatrizes deixadas por aquela experiência ainda estavam lá, mesmo que nem sempre fossem visíveis. Com o tempo, Beatriz começou a se abrir mais sobre o que havia acontecido. Ela falava com Cláudia sobre seus sentimentos, suas ansiedades e os momentos de medo que ainda persistiam. A cada conversa, Cláudia estava lá para ouvi-la e encorajá-la. Ela lembrava Beatriz de que o que havia acontecido não foi culpa dela, e que ela era forte por ter se defendido. Além disso, Beatriz encontrou forças em outra paixão: a astronomia. Seu interesse por ciência e estrelas nunca desapareceu, e isso ajudou-a a se reerguer. Cláudia incentivou esse interesse, comprando livros e levando-a para observatórios e eventos relacionados ao tema. Aos poucos, Beatriz começou a se reconectar com as coisas que a faziam feliz antes do incidente. Ela voltou a ser aquela menina curiosa, e cheia de entusiasmo por aprender. Enquanto isso, Cláudia continuava sua luta por um sistema educacional mais justo. Ela falava em conferências, aparecia em entrevistas na TV e colaborava com grupos que defendiam os direitos das crianças.
Ela queria garantir que o que aconteceu com Beatriz não fosse esquecido e que outras famílias não passassem pelo mesmo pesadelo. No final, Beatriz conseguiu superar grande parte do trauma que viveu. Ela começou a ver o mundo com mais esperança, sabendo que havia pessoas que se importavam e estavam ao seu lado, e embora ainda houvesse dias difíceis, ela sabia que podia contar com sua mãe e com as pessoas ao redor para apoiá-la. A coragem de Beatriz ao se defender, e a determinação de Cláudia em lutar pelos direitos da filha, ecoaram por muitos lugares. Elas mostraram que, mesmo diante da injustiça e da dor, é possível encontrar força para seguir em frente e fazer a diferença. Você já teve que se defender em uma situação injusta como Beatriz? O que você faria se estivesse no lugar de Cláudia, lutando pelos direitos de alguém que você ama? Como você acha que uma escola deve lidar com situações de bullying e autodefesa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.